não souber com essa questão que a gente tem com a violência, essa aversão à violência no geral, a gente vai continuar perdendo. E eu acho que a gente precisa começar a trabalhar a violência do jeito que a gente trabalha outras pautas dentro da esquerda. Precisa incluir, precisa adaptar e precisa entregar para a população e para as pessoas que seguem a gente uma resposta. Não que exclua a violência, mas que integre ela dentro de uma maneira que a gente consiga utilizá-la no nosso contexto. Né? Certo. Tem, exatamente. Bom, mas eu acho que tem tempo, né? Tem sim. Você volta a falar. Então, exatamente por essa questão, né, de ter essa dificuldade que a gente começou a pegar agora, né? E também trazer esse debate para o lado da esquerda, né? Que segundo, né, consta. Bom, eu me retrato como eu sou a esquerda que sempre trabalhei com violência policial e segurança pública, porque eu estou há 20 anos nesse setor, né? E a gente sabe quais foram as dificuldades e aonde que cambaleou aí no meio do caminho. E a gente está retomando isso agora muito mais forte, porque a gente percebeu que realmente não dá mais para que a segurança pública fique do lado da direita ou que eles tratem as cidadãos da maneira que eles julguem ser o correto, né? E aí a gente precisa entrar nessa disputa do poder mesmo, né? De corpo e alma e ir para o enfrentamento. Se a gente é paz e amor ou mais delicados, eu não sei. Que a gente não gosta de violência, não gostamos. Mas a ideia é essa, puxar esse debate, e não só o debate, como também a segurança pública, para que nós, futuramente, possamos administrar. O Gilmar Tato, ele tem falado muito sobre a segurança pública, de uma maneira, construindo aí junto com os policiais antifascismo aqui de São Paulo, e saiu uma coisa muito boa, saiu um projeto muito bom que a gente acha que vai ser possível tratar pelo menos a prefeitura de uma outra maneira e que o Gilmar chegue lá dentro e consiga também negociar com o Estado essa questão da segurança pública e enfatizar essa questão que a Lucélia colocou, né? Que os direitos humanos não seja só para a questão da segurança da segurança pública, mas para que sejam também ampliados os direitos humanos em outros setores. E aí, para complementar esse debate, dar uma esquentadinha a mais, eu vou chamar o Abidael, do Movimento Antifascismo aqui de São Paulo, e aí, em seguida, o Burato entra e depois eu quero ouvir as outras pessoas presentes também, os outros participantes, tá? Passo a palavra para você, Abidael. Obrigado. Boa tarde a todos e a todas. Meu nome é Abidael Ambrúcia, sou coordenador do GT Segurança Urbana do próximo prefeito de São Paulo, Gilmar Tato. Também sou coordenador do Movimento Processo Antifascismo de São Paulo e faço parte da Coordenação Nacional do nosso movimento. Saúde aqui os companheiros da Clara, a Lucélia, o Donato, o Pedro. Eles aqui para fazer uma luta gigantesca lá no Rio Grande do Norte, sendo perseguido pelo Ministério Público de lá, né? Força Pedro, estamos com você. Ben Gomes, Bezepenha, José Antônio Buraco, fiz uma live com ele esses dias, uma live maravilhosa, perfeita. Com o Pedro Henrique, né? Acabou de fazer uma exposição muito boa a respeito, né? da cultura de violência, né? Como a gente precisa aí, né? Eu vou estar enfocando aqui importante também militarizar a política, né, que esse avanço da militarização da política tem que ser, né, desmontada. Né, o Jeremias Neves, né, o nosso presidente aqui do DCT, e o Carlos Aquino, da Casa da Militância. Eu aproveito essa oportunidade também para poder convidar os companheiros e companheiras, né, nós temos hoje, né, esse trabalho de restauração, de reativação, nós vamos reativar hoje o Setorial Estadual de Segurança Pública do PT de São Paulo. Nós também iremos fazer a ativação do Setorial Municipal de Segurança Urbana, nosso partido, né, o movimento, né, de avanço com relação à segurança pública. Né, a presidenta Gleisi deu um foco muito importante nesses períodos agora, né, a respeito da segurança, né, e nós vamos fazer a atividade hoje, estão todos convidados, né, inclusive a fazer parte do setorial, que essa é uma hora da gente poder trabalhar as questões de políticas públicas no lugar de fala da construção do partido, que são setoriais. E se a gente
reativação da Coordenação Nacional de Segurança Pública, que amanhã teremos uma reunião no dia 14 com a presidenta, e, enfim, né, nós estamos avançando fortemente, né, dentro das questões setoriais para que possamos debater e construir políticas públicas de segurança pública. Na questão da cultura, né, se a gente perceber, nós precisamos, enquanto esquerda, sinalizar, né, quando o movimento policial antifascismo ele foi criado em 2016, né, e quando a gente se posicionou contra o golpe a favor da democracia, a gente conseguiu sinalizar aos operadores de segurança e também muitas pessoas que se identificaram com o movimento que havia dentro do cenário nacional, né, pesquisadores e operadores de segurança que se manifestam contra o fascismo e a favor de uma política de segurança realmente cidadã. E é preciso que as esquerdas façam essa sinalização. Né? Nosso movimento, naquele período de 2016, passava de muitas pessoas, né, depois da manifestação da nossa carta, né, que eu acabei idealizando, e o Leandro Zacconi, que é um companheiro que é da Coordenação Nacional, fez, né, nosso movimento falou para 5 mil pessoas. Então, significa o quê? Que existem dentro dos contextos, dentro dos batalhões, das companhias, das delegacias, né, das áreas, né, de atividade de segurança, pessoas, né, operadores de segurança que não concordam com essa política, nessa necropolítica de morte que existe no Brasil, que foi a cultura herdada do período escravocrata. Se a gente pegar na pesquisa da FGV, 2014, salvo engano, um ano, mas 70% do efetivo da Polícia Militar quer a desmilitarização. Então, se 70% da tropa a grande maioria não quer saber de ser militar, ele quer saber de trabalhar, de ser trabalhador, de ser policial, né? Então, nós temos uma grande oportunidade de poder avançar com relação a isso. Por mais que tenha sido há 6 anos atrás, eu acredito que continue, né, essa estatística, né? Até porque as promessas do então presidente da República não se concretizaram. Né? Ele largou a segurança pública ao vento. Né? Não há avanço com relação a políticas públicas de segurança pública e nem de valorização dos profissionais. Né? Muitos ainda continuam replicando as fake news que existem por aí. Né? Mas quando a gente se posiciona e quando os partidos de esquerda, né, e as organizações de movimento se posicionam, isso faz uma grande diferença. Vou dar um exemplo, no grupo, hoje nós temos um grupo eu sou policial penal há 26 anos, e a gente tem os grupos da atividade. Eu postei, por exemplo, a chamada da atividade hoje. O grupo lá, majoritariamente, a maioria é de direita. Só que o que acontece? Quando você pontua e você começa a trabalhar, você começa a assumir como se diz, como um ator importante desse processo, as pessoas elas começam a despertar, ter coragem para isso. E eu li uma postagem que me deixou preocupado, né, anteontem, que alguns que eram de esquerda no grupo, por exemplo, não se posicionavam por medo. Não, companheiro, não tem que ter medo não vai ter postagem assim. E aí começaram a aparecer. E você começa a incorporar esses discursos, tanto que quem faz... Desculpa, Abigail, mas está cortando muito a sua chamada. Tem como você repetir? Porque eu não estou conseguindo entender nada. Não está ouvindo? Na verdade, essa sua última frase. Tá dando eco o seu... A gente não consegue entender muito. Tá dando bastante eco. Tem que desligar. O que eu estou fazendo com fone de ouvido aqui, para eu poder estar ouvindo vocês. Está melhorando agora? Deu uma melhoradinha. Mas está cortando, né? Um pouquinho. Eu vou então fazer o seguinte, eu vou finalizar agora apenas com a exposição, e aí eu dou uma acertada aqui. Enfim, quando a gente começa a se posicionar, a gente usar um pouco do chamado uso de diferencial da força, que substitui o uso da força, quando você se posiciona nos grupos com relação a isso, as pessoas elas começam a se identificar pensando, poxa, tem mais companheiros aqui que falam. Mas só é possível isso quando o partido te dá condições também, os movimentos, para que você possa trabalhar essas ferramentas. Né? O PT está fazendo isso agora. Né? Nós estamos avançando com
com relação às atividades é possível, porque você tem que sinalizar o operacional de segurança pública que está havendo um outro modo de você poder abordar as políticas de construção de segurança. Né? O Pedro ele falou a questão da cultura, né, da gente fazer esse enfrentamento, né, falta à esquerda, né, inclusive eu vou abordar mais um pouco depois, a questão também da inteligência e contra-inteligência. Né? O movimento de policiais antifascismo foi questionado, né, através de e feito um dossiê pelo governo, né, fascistoide que se encontra no poder hoje, e isso causou um alvoroço em contextos até internacionais. Tá? Então, desde segmentos, né, de defesa de direitos, como a Comissão ARMS, a Fórum de Segurança, a Comissão Interamericana de Direito e até a ONU, né, hoje chegaram até a ONU já. Então, é preciso que a gente possa, nesse contexto, fazer uma construção, um debate também sobre a questão de inteligência e contra-inteligência, porque a gente acaba sendo envolvido por essa nuvem de fakes, né, com a nuvem mais de fake news, e a gente não consegue construir essa mais atividade e essa dificuldade de você querer construir a falsa imagem dos direitos humanos, por exemplo. Né, e eles dizem que os direitos humanos é de bandidos e a falta de você trabalhar fortemente, né, é um contexto, né, que seria a contra-inteligência. Você destruir a inteligência, né, você anulando a inteligência adversária. E nada mais que isso. Né, a gente, né, acabou perdendo esse foco desde 64. Né, então, assim, eu ia abordar a questão dos tempos de série, mas o Pedro trouxe, né, a questão da cultura, muito pouco que eu acabei tendo que estar abordando, que é importante. Né? O nosso sistema como que está o tempinho, claro, para cada um? Está dando tempo? Como que está? Estou falando aqui, mas... Eu coloquei 3 minutinhos aí, Já máximo passou, 4, não estendendo muito, para que todos falem, né? E a gente retome aí a verdade. Então, dar uma fechada aqui, depois eu volto ao sistema penitenciário, que é uma área que precisamos estar, né, realmente falando que, né, a maioria dos móveis periféricos estão nesse sistema. Né, e agora tem um projeto do governo Bozo que quer fazer a privatização, né, da então a gente precisa estar realmente abordando. Eu vou dar um break aqui e a gente continua. Tá certo, Abidaia. Aí eu passo a palavra aí pro Burato. A gente volta nessa questão de cultura, né? Que se a gente sabe que existe uma dificuldade, mas a gente sabe que os governos também dificultaram a questão das pessoas discutirem e se conscientizarem. E até hoje, até hoje, no século XX, as pessoas perguntam se a polícia podem matar, porque elas não têm um esclarecimento, nem todo mundo sabe qual foi o intuito, né, que a polícia foi criada, qual é a finalidade dela. E hoje eu faço a pergunta, para que ela serve dessa maneira tão violenta? Então eu acho que é difícil mesmo mudar uma cultura, não vai ser do dia para a noite, mas precisa começar a debater este tema, e até na questão de que as escolas elas não ensinaram cidadania, as periferias não foram politizadas, e a burguesia que sabe se apodera disso para reprimir, né? E aí nos deixam à mercê dessa júdice. Eu digo assim, nós somos esquerdistas, por mais esquerdista que somos, por mais marxistas e socialistas, vivemos sobre a júdice da direita sobre nós. Muitas coisas nós ficamos fechados sem poder conseguir ampliar. Então, agora é o nosso momento de abrir esse debate para a sociedade, para que a gente possa esclarecer para as pessoas, politizar o máximo e instruir, informar de que a polícia não pode matar e que tanto os cidadãos sofrem na mão da polícia, como os próprios policiais, como os servidores públicos, sofrem na mão do Estado, né? Então, é todo um círculo vicioso de sofrimento. E quem que se beneficia desse sofrimento que todos passam, né? Por assim dizer. E aí eu passo a palavra para você, Burato.
Bom, boa tarde, então, novamente a todos e todas. Boa tarde. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigado, Clara, pelo convite aí e pela oportunidade de poder conversar com pessoas que eu gosto muito, tenho acompanhado aí, em especial o Pedro, o Abidael também, a quem eu torno a relevar o trabalho que eles fazem, não é? Com esse grupo de policiais antifascismo, que é uma coisa importantíssima. Eu já até disse numa live anterior que a minha época que eu fui policial militar seria impensável na minha época, porque a repressão viria violentamente, não é? Mas eles chegam hoje com muita coragem a formar um grupo nacional, não é uma coisa isolada de uma pessoa só, mas de vários policiais progressistas, socialistas, enfim, que resolveram encarar o problema e aconteça o que acontecer, né? A gente percebe aí a luta deles e tudo o que eles estão enfrentando hoje para poder continuar esta luta. Eu parabenizo, de fato, eu tenho muita admiração por eles e pelo trabalho deles. E todos os demais que estão participando aqui, com o pensamento voltado para a problemática da violência policial, da segurança pública e direitos humanos, englobado em uma coisa só, ou numa discussão só. Não é uma coisa só, são coisas distintas, mas numa discussão só. Eu diria, nesse breve tempo aqui, que há muita coisa a ser dita, não é? Todos aqui colocaram pontos importantes da discussão, inclusive do Pedro Henrique, aí, com referência à violência, e eu concordo com o que ele disse. Há muita coisa em jogo, há muita coisa a ser pensada, na minha opinião. Eu sempre me coloquei como um ponto fundamental para a gente tentar resolver o problema, primeiro diagnosticar qual é a origem do problema realmente. Então, quando a gente fala de segurança pública, violência policial, é comum, e eu já participei de reuniões presenciais, em que eu pude perceber o ânimo, não é, do pessoal das comunidades. Tem alguém com o rádio ligado aí, né? Aqui na minha... Não, aqui é periferia, Clara, e aqui está passando um caminhão tá. vendendo Perdão. coisa. Perdão. Então, Continua. Tá bom? Aqui é periferia de São Bernardo, é normal. Então, mas se daqui a pouco começar o funk, aí não vão conseguir ouvir nada, eu peço para outro falar e desligo o falante, tá bom? Mas pensando na origem de tudo isso, nós podemos dizer o seguinte, que a polícia e o policial, ele não é o inimigo real da sociedade periférica, do povo negro, do trabalhador. Ele é uma arma, ele não é o inimigo real. Voltar o foco para ele, se nós pensássemos num combate, por exemplo, ou no enfrentamento, é um erro pensar que ele é o inimigo. O inimigo está acima dele, ele é uma arma. Então, nós devemos pensar a partir daí de como se deu o desenvolvimento da sociabilidade capitalista no país. Porque as polícias do mundo inteiro, em todos os países capitalistas, elas são fruto da sociabilidade de cada país. Nós usamos aqui já o termo cultura e tantos outros, mas é esse desenvolvimento da sociabilidade que faz o seu povo, que faz suas instituições. E no caso da brasileira, ele segue ao desenvolvimento desta sociabilidade, que deve-se aí a um desenvolvimento capitalista tardio, incompleto, né? Atrófico, e que gera uma elite, e isso é fundamental para a sociedade capitalista, uma elite que é a classe dominante, que desconhece completamente o que é democracia. A elite brasileira, ela é autocrática e ela não conhece a democracia como forma de governo. E ela não permite também. Então, basta olhar para a história do Brasil e nós vamos perceber aí ditaduras, quando não, regimes autocráticos, na qual o direito é de extrema importância nesse viés, e hoje um governo Bolsonaro que parece um pouco fascista, aliás, parece um pouco, não, muito fascista, ele pode dizer, com certeza absolutamente autoritário, aparentemente perdido, mas que, se analisarmos mesmo, ele segue uma lógica dentro dessa elite, no momento onde o capitalismo, esse capitalismo atrófico nosso,
tem a necessidade de arroxos para continuar sobrevivendo. Então, é o que nós vemos acontecendo aí. Enfim, definir quem que é o inimigo de verdade. A polícia, ela é a arma, assim como outras instituições também de Estado. Muito bem, isso eu acho um ponto fundamental. Aí, quando nós falamos de direitos humanos, por exemplo, vale lembrar, antes de tudo também, os militantes de direitos humanos devem ser parabenizados também e devem ser apoiados, porque lutar por direitos humanos neste país aqui é algo muito perigoso. Basta olharmos a história nossa e veremos quanta gente boa nossa perdeu a vida por defender os direitos humanos. Vamos lembrar da Marielle, por exemplo, não é? Uma militante de direitos humanos, e quem milita por direitos humanos acaba sempre mexendo em interesses de grupos muito fortes, e normalmente grupos criminosos, não é? E acaba muitas vezes pagando com a própria vida por esta luta, por esta militância, não é? Então, é claro que dentro de um sistema doente como nós temos, atrófico como nós temos, tudo aquilo que vier pela causa popular, pela defesa popular, pela conscientização popular, será atacado. Né? Direitos humanos, a esquerda ela deve ser desqualificada completamente, o comunismo e o socialismo devem ser demonizados, diabolizados, para afastar, de fato, o povo da ideia que o pode libertar. Não é? Então, se torna uma coisa extremamente complicada. E esperar que um Estado como este atue mais a favor dos direitos humanos é uma coisa muito distante da realidade. Basta vermos, o Pedro falou aí da cidadania, né, Pedro, da subcidadania, da semi-cidadania, não é? Categoria de cidadania que esse Estado acaba, de forma concreta, fazendo, em que pese na substância ser bem definida e igualar todos, mas de forma concreta não. Nós podemos dizer a mesma coisa quanto até a concepção de humano. Nós temos uma sociedade em que o conceito de humano não é igual para todo mundo. Então, o conceito de humano deve sofrer aí a interferência do pensamento humano e deve ser dividido também em graus, em qualidades, e quem divide esses graus e qualidades é quem está no poder, é a classe que domina. Então, você tira a qualidade de ser humano, o ser humano deixa de ser humano se ele não tiver um comportamento, por exemplo, dentro da lei. Não é? Então, se ele não é um humano direito, ele não tem direito aos direitos humanos. Ou seja, isso na prática é dizer que ele não é um ser humano. Não é que eu só dou o direito ao humano àquele que é humano. Então, eu subtraio do ser humano a sua condição de humano quando este desobedece, transgride ou não está de acordo com os valores, as qualificações que eu determino para ele ser humano. Né? Então, é uma discussão muito complicada nesse sentido. Temos tantas outras também. Uma outra, né, que nós podemos citar aqui. Há muito tempo atrás, houve um homicídio bárbaro de uma criança no Rio de Janeiro, na qual uma viatura da Polícia Militar efetuou diversos tiros, era um Fiat, se não me falha a memória, e matou a criança e a mãe gritando desesperada dentro do carro, porque havia sido alvejada uma criança. Ainda assim, os policiais continuaram atirando, num descontrole total. Enfim, a criança morreu. Aí o secretário de Segurança Pública do Rio de Janeiro veio a público e condenou a ação policial, dizendo que aqueles policiais eram despreparados. Muito bem. Quem prepara o policial? Quem prepara o policial para a sua função? Não vamos nem discutir se o preparo é adequado ou não. Mas quem prepara o policial para a sua função? É o Estado. Ora, se o Estado permite que um policial despreparado vá trabalhar na sociedade, uma sociedade onde a violência ela é uma coisa naturalizada hoje em dia, e principalmente por ações policiais, não é? Se ele permite que policiais despreparados vão atuar no meio da população, e ali houve um homicídio doloso pelo policial, o Estado, ou aquele que o representa, no mínimo tem que assinar um homicídio culposo, porque ele permitiu que um agente despreparado trabalhasse no seio do povo, e cabe a ele, Estado, preparar esse agente. Então, nós percebemos
muitas situações como esta, como foi o caso, por exemplo, de Eldorado do Carajás, onde o governador determinou ao coronel Pantoja que impedisse ou que liberasse a pista, a estrada que o movimento do Sem Terra estava bloqueando, de qualquer forma. E qualquer forma lá foi mais de 20 pessoas mortas. Não é? Então, e quem responde por isso? Além, normalmente, quando vai a este nível, o coronel costuma responder, mas tem muito mais gente responsável por isso além dele. Não é? E isso é o Estado, que é esse grupo gestor dos interesses da classe dominante. Não é verdade? Então, nós temos assim, situações que devem ser discutidas e que são muito importantes. Então, vou encerrar por aqui agora, para não ir para muito além disso, porque nós temos mais pessoas também cujo conhecimento para nós é muito bem-vindo. Muito obrigado a todos. Nessa questão que você coloca que até os direitos humanos ele foi seletivado, né? Você aplica direitos humanos a quem ele acha que deve, né, ser colocado. E aí a gente teve essa ação aí, eu nunca vi tanta violação de direitos humanos, uma juíza branca, loira, dizer que o rapaz ele era criminoso por ser negro, né? Só o estereótipo dele, né? A cor dele definiu o caráter dele. E ela condenou o rapaz e ainda foi mais racista ainda quando ela disse: você seria, como você era negro e alto, você seria facilmente identificado no meio da multidão. Ela foi mais fundo ainda. E nessa questão que você coloca da criança que foi morta e todo ao contrário, eu acho que nós sabemos, né, que existem vários batalhões que treinam policiais para matar, né? Eles são os específicos. E aí fica essa conta na conta do policial trabalhador. E o Estado ele nunca é punido e ele nunca é responsabilizado pelas más ações que os seus servidores cometem, né? E fica essa questão muito... Esse é um debate muito forte a se fazer, né? Que é a questão do Estado. Eu vou pedir para que vou passar a palavra aí para o Jeremias Neves, que é o presidente do Diretório Zonal da PEN, PT, né? Para que ele nos dê aí uma opinião também sobre direitos humanos, violência policial e violência. Tudo bem, Gerê? Tudo bem, Clara? Tudo jóia. Boa tarde. Boa tarde. Sua. Boa tarde a todas e a todos. Mas a minha ansiedade que eu estou aqui é para ouvir o nosso vereador Donato. Estou ansioso. Quando que ele vai falar? Eu também. Então, ele já abriu a live e ele só iria ficar 40 minutos, ele já saiu, tá? Ele saiu às 3h40 e às 3h55 que ele falou que ele ia ficar muito pouco, mas a fala dele foi muito boa, tá? Muito excelente. Ele falou bem no início da live que ele pediu para ser um dos primeiros, que ele iria sair, mas foi muito boa a participação dele. Então eu entrei atrasado. Me perdoa, desculpa. Eu creio que não. Imagina, mas pode dar a sua opinião aí, você que tem um trabalho tão forte aí nas comunidades, Gere, que sabe o quanto as pessoas, né, dos bolsões e das comunidades da periferia aí sofrem a violência policial, e o que você anseia nessa questão de que melhore essa questão da violência policial, dos direitos humanos e violência, né, tudo elencado num tema só, mas qual que é o seu anseio com relação a essa questão? Então, Clara, e a todos que estão aí, a minha preocupação maior é aquilo que a imprensa, essa imprensa que faz esse programa que chama a atenção do pessoal aí, a questão... Programas como o da Atena. Isso. Como o pessoal lá da Record, lá do Júnior. É isso. A minha preocupação é que o pessoal das comunidades, a classe pobre,
de dificuldade, o que mais eles assistem são esses caras, são esses programas. E fica na classe mais vulnerável para ouvir esse pessoal. E eles metem o pau dizendo que os direitos humanos só defende bandido. E isso cala na cabeça desse povo, do nosso povo, que não tem muitas informações. E quando a Clara aceitou a proposta de estar conosco nessa pasta tão importante de direitos humanos, eu falei para a Clara, o meu anseio, o meu desejo, infelizmente aconteceu tudo isso, era que nós pudéssemos ir para dentro das comunidades, tentar fazer um trabalho mesmo de tete-a-tete, nos bolsões, nas comunidades, tentar, pelo menos um pouquinho, tentar conscientizar as pessoas menos favorecidas de informações sobre a questão dos direitos humanos, que não é isso que esse tipo de imprensa passa para eles, que os direitos humanos é totalmente diferente do que estão falando, que não é isso, e que todos têm o direito, já diz direitos humanos. Então, essa coisa que eu quero, que eu anseio, que eu espero que diminua tudo isso, que passa tudo isso, que a gente possa trabalhar dentro dessas comunidades. É fora de sério, você vê o tratamento que é tratado nós na comunidade. Eu, um preto, negrão, dentro da comunidade, imagina como que é que eu sou tratado pelo um policial que chega lá tentando ver quem é o traficante, quem é o bandido, e se o cara é negro, é preto, é pobre, então chega lá de uma maneira, como conta a minha amiga Zezé e a Sara, que é um pedacinho lá onde eles vão direto, lá que tem um ponto de droga, e ele chega lá, chega de uma maneira tão terrível. Tenho testemunha de que pessoas honestas, pessoas sinceras, e que foi defender alguma pessoa pela maneira que o policial abordou, no momento ele virou para cima do senhor lá e jogou no chão e fez levou no camburão. Ainda bem que ele tem um filho que é advogado, que tirou ele lá da prisão e falou um monte para eles. É assim uma abordagem totalmente diferente, muito difícil. Não tem diálogo, não conversa. Eu acho que também eu gostaria muito que o nosso prefeito, se Deus permitir que for eleito, tenha uma política totalmente diferenciada, e a guarda municipal também não seja truculento nas comunidades, e que nós possamos ver, por exemplo, quando O microfone fechou. Fechou o microfone? Está desligado. Deixa eu ver se eu consigo abrir por aqui. Jeremias, seu microfone está fechado, Jeremias. Clarinha, eu acho que é isso que eu queria falar. Você cortou, a gente não conseguiu te ouvir, você estava com o microfone fechado. Fechou? Não fechei. Entrou uma ligação aqui e me cortou. Então, mas pode terminar de até falar. onde? Até o prefeito que você gostaria que ele se dedicasse mais aí à questão da segurança Só nesse pública, final, né? que você ia começar a falar do prefeito mesmo. Então, eu estou falando, eu espero que nós tenhamos um prefeito eleito dentro do Partido dos Trabalhadores, e que tenha uma política mais acessível à comunidade, para a política. Eu admiro muito a maneira, sei lá, de alguns episódios
da Guarda Municipal e que foi, assim, muito chamada a atenção pelo prefeito Haddad, que eles, algumas vezes que a Guarda tentou fazer alguma coisa fora da questão da política municipal, o Haddad chamou atenção e disse que não era assim, não era para ser tratado assim. Eu me lembro muito de um jovem, parece que foi tratado mal por um guarda, e ele foi buscar a realidade daquilo lá. Espero que essa guarda municipal da nossa prefeitura, do nosso prefeito, tenha uma política diferenciada, de respeito, principalmente à classe mais pobre, mais vulnerável de informações. Obrigado, acho que saiu. Obrigada, Gerê. Esse é o nosso foco, né, no Diretório Zonal. Essa foi a proposta e também foi sempre o meu trabalho. A pandemia nos atrapalhou um pouco, né? E você fez uma fala muito importante desses programas, né, que eles pregam toda essa desconstrução do que é direitos humanos e sai reproduzindo na sociedade. Em contrapartida, a gente não tem um trabalho mais efetivo dentro das comunidades, dos bolsões nas periferias, que rebate essa situação e traga realmente o povo para uma ideologia real e verdadeira do fato do que ele realmente é, né? E a gente fica aí à mercê mais uma vez, da direita, que vai monopolizando o povo e manipulando. E eu acho que esse é o nosso foco, muito importante, embora estamos começando pequeno, mas a gente pode crescer e ampliar muito, né? Nessa questão de trazer o debate para a classe baixa, né? Para que essas pessoas, elas nem pensem que as polícias podem matar e nem que direitos humanos são para bandidos, né? Que a gente possa aí fazer um bom trabalho dentro das comunidades e possa, se a gente conseguir politizar 10% da população, nós já estamos aí felizes, né? Ou 1% que seja. Eu vou passar a palavra para o Carlos, da Casa da Militância, aí todos falarem, né, que não falaram ainda, a gente volta ao debate de novo aí, para os que se iniciaram no começo, que a gente tem mais 1 hora, tá bom? 1 hora não, a gente tem mais 40 minutos, que aí eu vou encerrar às 5 mesmo, por conta de outros compromissos de outras pessoas também. Carlos, eu passo a palavra para você, Carlos. Direitos humanos, violência policial e violência. Boa tarde a todos e a todas. A Clarinha está fazendo um excelente trabalho, né? Nós estamos aqui, inclusive, parabenizando ela pelo trabalho que ela se propôs a fazer aqui pela Casa da Militância, desempenha. E se depender de nós aqui, com certeza ela vai sair no final do mandato com o principal troféu de assim, atuante, com uma militante aguerrida que tocou muito bem o seu trabalho. Então, gente, o conceito de militar, conceito de polícia militar, ele já vem uma coisa muito errada, que ele já vem no sistema das Forças Armadas do tempo da ditadura. Certo? Agora, eu quero saber o seguinte, como que um Estado, que tem que ser o verdadeiro protetor do seu povo, é o principal agressor do seu povo? Certo? Então, essa política tem que mudar. Não dá para a gente continuar com um tipo de atitude, não dá para a gente continuar com um tipo de atitude de uma força policial que, em vez de proteger o seu povo, deixar essas truculências que são cometidas, principalmente na periferia, que eles atuam de forma truculenta todos os dias. Graças a Deus, eu nunca fui vítima disso, mas conheço muita gente que não pode nem olhar na cara que não pode nem olhar. Acho que está ligado o microfone aí, viu? Tem alguém com o microfone ligado, né?
Isso. Pronto. Desligou? Então, acho que desligou. Então, aí eu, particularmente, defendo que a Polícia Militar tenha um novo conceito de formação da Polícia Militar. Não dá para você permitir que uma força policial que é assalariada, que ganha dinheiro público, seja paga para poder torturar, matar o seu próprio povo. Certo? Então, nós temos uma das polícias mais letais do mundo. Mais letais do mundo. É só só quem de repente quiser entrar no Google e fazer uma pesquisa, nós estamos no meio de uma das polícias mais letais do mundo. A polícia aqui mata mais do que em algumas guerras na África ou na Ásia. Então não pode isso. Nós temos uma polícia exterminadora da nossa população, principalmente a população pobre e negra da periferia. Não dá para ficar desse jeito. Esse é a grande tarefa nossa, desse grupo antifascista, dos policiais do bem, dos partidos políticos progressistas de esquerda, da comunidade organizada, de combater e exigir que a Constituição Federal seja a nossa carta maior para proteger o nosso povo. Então, nós não vamos concordar com isso. Aí, às vezes, alguém me fala assim, mas o que vocês vão fazer? Nós vamos começar a fazer daqui para frente. Quando você vota num vereador, você assina uma procuração pelo cuidado dos seus direitos. Quando você vota em um deputado, você faz a mesma coisa. Não é assim quando você contrata um advogado, você não assume uma procuração para ele, para dali para frente ele responder por você? Então, assim que você faz para vereador. E se a gente não conscientizar o nosso povo de que o político não nasceu em outro planeta e nasceu no meio da gente, que ele é um servidor público, é uma pessoa que tem que prestar conta ao público, se a gente não conseguir politizar esse povo, automaticamente é enxugar gelo. Por isso que a gente tem que começar agora nessas eleições e no programa de governo do nosso prefeito, e que ele, no programa eleitoral, possa estar fazendo esse tipo de trabalho. Se não for ele, alguns vereadores ou vereadoras do nosso partido. Vote bem. Você está tendo 4 segundos para votar e 4 anos para se arrepender. Certo? Por isso, procura bem, vote bem, porque esse é o começo da mudança. Começo da mudança, mesmo que a gente não mudou até hoje, mas a gente tem que começar agora. Quando você vota no vereador, você está assinando uma procuração para ele cuidar dos problemas da cidade em seu nome. É isso que a gente vai começar a mudar a nossa sociedade. Quando a gente politizar o nosso povo e fazer com que eles entendam que o funcionário público é nosso funcionário. Ele não é dono da cabeça dele. Ele tem que prestar conta a nós diariamente. É isso que eu queria falar, gente. Eu, como sou secretário de Formação Política, tenho esse compromisso aqui no Diretório Zonal da Penha. Obrigado aí. Certo. Essa fala do Carlos nos traz, né, que todos estamos muito otimistas de que a esquerda debata a questão da segurança pública, né, e a questão da violência policial, e que também a gente trabalha aí na questão da desmilitarização, apoiando muito forte esse movimento aí dos policiais antifascismo, né, que agora, mais do que nunca, eles são a nossa referência. A gente está se baseando muito no policial antifascismo para que a gente possa fortalecer cada vez mais e ampliar esse movimento. Eles estão até agora tendo que ser protegidos por nós, né, que a gente não deixe que nada aconteça a movimento antifascismo, porque eles estão sendo a nossa base agora no momento, né? Aqui está presente ainda a Lúcia e a Deilza, não é? Vocês estão presentes na sala? Presentes? Alô, acho oi? Acho que a Deilza e a Lúcia está aí, né? A Lúcia está, Lúcia, tô vendo. fala aí pra gente, Lúcia. A Lúcia é a tesoureira aí do Diretório Zonal.
para a gente voltar aí a palavra com o Pedro, que iniciou o debate, para a gente dar continuidade. Eu estou aqui também. Oi, Dê, então, você também, eu não respondeu. Aí fala a Lúcia e fala a Deilza também, que são muito importantes nessa luta aí das periferias, dos bolsões, e que presenciam muito essa questão da violência policial, né? E essa violação dos direitos humanos contínuos. Acho que a Lúcia não tá, só tá a Deilza. Estão as duas. É que está dividindo, ela está dividindo lá na Casa da Militância, está dividindo a tela. Então fala, Dê, você já está com a palavra, a Lúcia fala em seguida. Tá, vamos falar rapidinho, eu acho que todo já, né, eu não sei se é contemplada, mas é admirada por todas as falas aqui, e eu sou uma pessoa de Bolsões, eu sou da comunidade, eu vivo a comunidade. Talvez não seja uma figura que, né, tenha sido atacada diretamente, mas a gente, quando mora aqui, não sabe qual é essa diferença, quando o seu vizinho é atacado com essa brutalidade da polícia. Então, e a gente, como é mais ou menos colocado no patamar de liderança, então a liderança, se não sentir, não souber, não viver, não se pode ser posta né, como liderança. Não se pode colocar como liderança. Então, a gente vive, a gente sabe, a gente sofre. O Jeremias fez um caminho aí muito importante, porque é o conhecimento que a gente, é a base de conhecimento que a gente tem, é a grande mídia, e vem dessa forma que vocês sabem. Teve alguém que falou sobre a forma didática, né, de começar, pelo menos mudando de forma didática. Eu acho isso muito importante, porque quando chega aqui para a gente, ela vem na força bruta, né? Então, ali já está toda a didática, né, do que eles têm, do aprendizado do que a polícia tem. Então, a gente só sabe dizer que sofre e que, com sorte, às vezes a gente sobrevive, né? Então, é muito importante. É importante vocês entenderem como conversar com a gente também. Hoje eu saio daqui com um leque de conhecimento. Como eu vou reproduzir isso para mim mesma, que é a minha comunidade? Isso também acho que é importante lembrar que a Clara hoje tem esse papel no Desempenha. O perfil nosso da Casa da Militância, que é um projeto do Desempenha, é esse, né? Formar, informar. Então, é isso que a Clara agora é um trabalho, né, duplicado, vamos dizer assim, que ela vai ter com a gente, explicar para a gente isso hoje. É muito importante, eu tenho mais a intuição da importância de vocês nessa estrutura aí, né? E como chega para a gente. Então, todos são pontes, todos são fontes, e a gente está esperando, né? Esperando e cada dia a gente perde um, perde dois, perde um irmão aqui, perde um, por conta dessa truculência da polícia. E, enfim, a gente só tem a agradecer vocês como fonte, né? Vejo de uma importância assim tremenda. Obrigada, Clara, pelo convite, a todos aí. Não conhecia assim, né, como conheci hoje. Estou muito contente por isso. Um abraço para vocês à disposição. Obrigada, Deilza. Você sabe que você é do meu coração e a nossa importância é essa mesmo. E a ideia é essa. Eu poderia estar trazendo figurões aqui para estar debatendo, né, a questão dos direitos humanos, mas a gente quer trazer pessoas que têm o conhecimento, né, e experiência e que estão aí num processo de transformação dessas polícias e da sociedade, né, que é o Pedro, o Abidael, o Burato e os vereadores também presentes aí, para que a gente comece realmente a pegar essa pauta e dizer, não, a gente tem como mudar, sim. Eu não acho que a cultura, ela vai demorar, mas eu não acho que ela não possa ser mudada, eu não acho que a ideologia não possa ser mudada, porque senão nós não estamos aqui fazendo nada. Se a gente acha que já está tudo no lugar,
Então, nós não vamos partir de ponto nenhum para que isso se transforme. E é justamente assim que eu penso. Eu acho que tudo é transformável, até as pedras mudam de lugar. Por que a segurança pública não pode mudar, ou o Estado, ou a cultura, né, das pessoas? O que a gente precisa mudar são os mecanismos como ela é usada, né, como ela é colocada, que são as mídias, que são os partidos, de como as pessoas pegam, como elas votam, como elas escolhem. Também há uma influência muito grande em toda essa questão, né? Eu vou passar a palavra para a Lúcia. Você vai dar uma palavra para a gente? Consegue? Boa tarde. Lúcia? Tá me ouvindo? E aí eu passo em seguida para o Pedro para a gente voltar na rodada, tá? Tá bom. Tá me ouvindo? Sim, estou te ouvindo. Fique à vontade. Boa tarde a todos aí, a todas e todos. Clara, parabéns por esse trabalho genial que você está fazendo. Você sabe que eu acredito muito em você. E eu fui contemplada na fala de várias pessoas aí, né? Não vou nem voltar ao assunto, somente do Jeremias agora. E eu tenho duas coisas só para falar. Eu não, pessoalmente, eu nunca passei por isso. Então, seria hipócrita se eu falasse, né, em alguma situação que eu teria passado em termos de agressão policial ou algo parecido. Só que eu tenho um neto de 15 anos e os avós paternos deles é índio e negros. Então, meu neto é considerado negro. E a minha preocupação ultimamente, é engraçado eu falar isso, mas quando ele sai da minha casa para ir para a casa da outra avó, a minha preocupação não é ele ser atropelado, não é, eu recomendo ele, cuidado com as viaturas. Eu tenho medo dele ser abordado na rua. Eu tenho medo. Ultimamente, é a recomendação que eu dou para ele. Cuidado quando você vê uma viatura, passa direitinho, não olha muito. Eu tenho pavor de acontecer alguma coisa com ele. E é errado a gente ter esse sentimento. Eu sei que é errado, mas é o que a gente está vivendo. E outra situação é assim, eu já ouvi da boca de um policial, um PM, ele falar que na academia eles são instruídos. Não sei se são todas as academias, mas esse meu amigo me falou, eles recebem a instrução. Determinada região é um tipo de abordagem. É errado. É uma coisa que eles aprendem na academia. Se eles vão para os bolsões, para as periferias, é um tipo de abordagem. Se eles vão lá para Zona Sul, ou mesmo aqui na Zona Leste, vamos supor aqui em Tatuapé, naquela região, é outro tipo de abordagem. E são incluídos a isso. É um erro. É um erro isso. Então, você nunca sabe com que tipo de policial que você está lidando, você não sabe. Às vezes, vai pedir ajuda, você não, acaba se prejudicando, porque eu já aconteceu isso comigo. Eu ia pedir ajuda e eles falaram que eu tinha que ligar para o Copom, que eu tinha que fazer isso, fazer aquilo, que eles não podiam descer a rua para fazer uma ocorrência. Então, assim, eles são instruídos a isso. Então, eu acho que o erro vem lá de cima. Muitos deles apenas repassa para a gente o que eles aprendem na academia. Acho que a gente tinha que começar, era isso, entendeu? Era que nem o Jeremias falou, um prefeito que vier agora ter uma direção nesse sentido, entendeu? Ver, né, o povo da periferia com os outros olhos, porque até agora, o que eu estou vendo, eu sou decepcionada com relação à polícia de São Paulo. Pelo menos a de São Paulo eu sou. Eu tenho minhas dúvidas com relação ao o trabalho certo deles ou não. Eu tenho um pouco de receio, vamos dizer assim. Mas eu queria agradecer a todo mundo aí que participou, e você, Clara, por estar fazendo isso, que isso aumente cada vez mais. Agora aqui a nossa casa está ficando bonitinha, já estamos terminando os trabalhos, e aí vocês vão poder, a pandemia já vai acabar logo, se Deus quiser, e todos vão poder se reunir aqui também, tá bom? E que isso cresça mais e mais, tá bom, né? Clara? Isso. E que esse trabalho... Obrigada, isso é apenas uma sementinha, né, Clara? A gente o que você está fazendo é plantando uma semente, entendeu? Mas isso vai dar muitos frutos bons no futuro, se Deus quiser. Tá bom? Verdade.
Boa tarde A a Lúcia deixa todos. um debate muito forte, né? Que ela tem medo da polícia de São Paulo, mas a gente vai fazer uma referência de que a polícia, infelizmente, ela é violenta no Brasil, né? Nós temos aí 5 estados que são os mais violentos: Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo e Ceará, né? Então, voltando aí, continuando ao debate, agora fiquem abertos, né, para retomar. Eu vou passar a palavra para o Pedro Tchê, que iniciou o debate, né? Voltando aqui, fui desalojado do meu lugar pela minha esposa, que está estudando agora. Bem, não, mas tá certo, tá certo. Bem, dá um abraço para Jana. Jana, um abraço para você, viu? Ela tá mandando também, viu, Clara? Tá aqui do meu lado, tô perturbando ela. Obrigada, Mas bem, obrigada. O apartamento é pequeno, né? Mas voltando. Sim. Gostei muito das falas, né? Inclusive do meu xará, acho que é Pedro, né? Que falou depois de mim, né? Se eu não me engano. Se eu estiver errado também, desculpe. Mas a gente tem que ter Pedro Henrique. Pedro Henrique, a gente tem que ter algumas compreensões, né? E aí não é exatamente rebatendo, mas entendendo o que nos aflige. Bem, essas mudanças que nós falamos aqui, né? O que a gente gostaria, isso mudaria a polícia do dia para a noite? Não, realmente não. Porque é uma questão cultural, uma questão muito forte. Né? Tem pessoas que são já há 30 anos, 20 anos de serviço, formadas já enquanto ser humano, tem muito pouca capacidade de mudar. Claro que a mudança não é impossível, mas a gente entende também que quando ela não é querida, então fica pior ainda. Mas o que a gente tem que mudar, né? E por que eu bato tanto nisso? São as estruturas que dão sustentáculo à cultura que há hoje. Né? O nosso sistema de segurança público, ele não é ruim. Ele é ótimo. Ótimo porque serve. Entendeu? Isso, a gente às vezes pensa, não, quem fez isso foi uma pessoa ignorante, foi uma pessoa que desconhecia. Não, é caso pensado. E muito bem pensado. E muito bem pensado para atender a certos interesses. Então, a nossa ineficiência é eficiente dentro do que se propõe, né? A segurança pública. E questões como, por exemplo, a militarização, a questão de castas dentro das polícias, elas favorecem, né? Como eu até falei um pouco anteriormente. O Pedro toca num ponto que faz parte de uma dicotomia sobre construção policial no mundo. Você tem o modelo francês e o modelo inglês. E aí, talvez a gente fique pensando, quando a gente raciocina sobre isso, mas isso está muito longe. Concordo. A discussão, por exemplo, em cima do modelo inglês de segurança pública está muito longe do Brasil. É uma polícia extremamente comunitária, né? Para a resolução de conflitos, etc. Está extremamente distante. Mas o problema é que a gente está também distante até da polícia coercitiva, que é a polícia francesa. Porque a nossa polícia, quando a gente, e aí foi perfeito quando foi falado que ele tem dificuldade em falar disso, né? Coerção, de restrição, de uso da força pelo Estado, a violência não criminal, mas uma violência no agir, né? no cercear, né? A gente da esquerda tem uma dificuldade terrível para abordar isso. Inclusive, a gente perde na discussão de segurança pública. Perde de maneira muito feia, em virtude disso. Pois o Bolsonaro, ele oferece uma resposta que ela é entendível pelo povo. Bandido bom é bandido morto. O cara sabe o que significa isso. E, por mais que esteja errado, ele tem uma linha de raciocínio que faz com que seja válido esse pensamento, essa proposta. Bem, se o cara que me assalta fosse executado, não existisse mais, ele estaria me assaltando? Não. Então, por mais que a gente saiba que o Exército é renovado, né? O Exército está ligado principalmente ao tráfico, ele é renovado, você tira um varejista, vem 2. Por mais que a gente saiba isso, a população nem tanto, e ela quer ver o problema dela resolvido. E ela sabe que tem bandidos, e a esquerda tem uma dificuldade muito grande de falar como lidar com isso. Como a gente apresenta as propostas, muitas vezes. Eu falei aqui que a esquerda tem ótimas propostas, mas ótimas propostas que nem a esquerda conhece.
Como é que a gente apresenta aqui a questão de segurança pública muitas vezes? Bem, é a questão de renda, de oportunidade e de educação. Certo. Está certíssimo. Mas isso daria resultados efetivos em quanto tempo? É questão geracional. É questão geracional. Prova disso é que nos governos Lula e Dilma, que teve um crescimento da renda, né? Não vou falar da redução da desigualdade, porque essa é um pouco mais controversa, mas que teve crescimento de renda, a gente também teve crescimento de violência. E aí? E aí que no governo Dilma a gente teve a questão do pleno emprego, desemprego a menos de 5%, e a violência batendo nas cabeças. Então a gente tem que olhar os mecanismos de coerção de uma forma mais técnica e menos ideológica. A gente vai ter que prender pessoas, certo? Vai ter confronto policial. Mas se a gente não se apropriar dessa discussão, vai continuar aprendendo do jeito que se prende, muito mal, e o confronto policial vai estar justificado sobre aspectos não técnicos, aspectos quase morais, de ordem. E pela ordem, né, vale tudo, inclusive a execução de jovens que não eram perigo técnico, digamos, operacional para os policiais. Então a gente tem que sim discutir política criminal de uma forma também que a população entenda que há um caráter resolutivo não só de médio e longo prazo, mas para agora. E o pior, galera, só para encerrar, e o pior é que a gente tem conteúdo para isso. Tem conteúdo para isso. Não é tão difícil a gente apresentar números, porque os números deles são horríveis e eles sabem disso. A gente tem o pior sistema de segurança pública do mundo. Como é que eu digo isso? Fácil. A gente tem um índice de resolução de homicídios de 6 a 8%. O Chile tem 85%, 87%. A gente está em planetas diferentes para ter uma realidade tão brusca assim? Não, a gente até convive no mesmo continente, ora. Então, a gente tem o que formular, a gente tem o que apresentar para justamente ganhar, talvez não no coração das pessoas, porque o coração é algo um pouco intempestivo, lida com humores, mas ganhar na mente. Não ganhar exatamente na questão do que é certo ou que é errado, mas ganhar, sabe como? No que é efetivo. Que todo mundo acha esse sistema de segurança pública muito ruim. Mas cabe a nós apresentar soluções que tragam, inclusive, maquiadas as nossas ideias, às vezes, tragam efetividade e uma efetividade que muda, inclusive, dentro do que a gente mais valoriza. Então, esse é um recado que eu gostaria de passar e me desculpe se eu me estendi demais. Imagina, você traz aí uma importância extrema, né, Pedro? Que é a questão, que é exatamente, a gente sabe que a polícia vai prender, mas não que sejam 70% de população carcerária e que a polícia não haja com tanta truculência sobre as justificativas de infundada suspeita, resistência seguida de morte, que haja por uma lei da excludência da ilicitude, né? É essa que acho que é uma das pautas que a gente mude, porque exatamente cabeças e sentimentos numa sociedade, nem todo mundo vai ser a pessoa certinha ou cidadão do bem, como é taxado por aí, mas há o controle. Essa polícia, eu não peço o fim das polícias porque são trabalhadores, mas que essa polícia seja uma polícia mais cidadã e que realmente ela haja quando realmente há a questão do crime, né? E não para exterminar um povo que já tem um alvo certo, que é o povo preto, pobre e periférico. Né? E aí eu vou dar o direito de resposta do Pedro aí, que o Pedro se direcionou, e aí agora o Pedro fala. Tá Pedro certo. Henrique. Estão me ouvindo? Sim. Eu acho que não é nem direito de resposta, porque não sei se ele falou nada que... É um debate. Não, e que eu discorde, ou que discorde do que eu falei não, antes. Mas aí vocês se falam aí, aproveita a chance. Só para continuar. E aí eu queria retomar, na verdade, eu ia deixar para falar agora disso, o Jeremias entrou na frente, que é muito importante. Vocês querem mudar as coisas? Então, é isso, você tem que... Acho que foi o... Como chama o senhor lá? Deixa eu achar o nome dele aqui, que é o Burato. O Burato falou, né? A gente tem que diagnosticar o problema. Exatamente. Então, a gente já diagnosticou o quê? É uma construção cultural, histórica, muito pesada, que a gente não vai conseguir mudar a cabeça dos indivíduos do dia para a noite.
Então, a gente já sabe, inclusive, que a questão da violência policial não é a polícia é uma arma, ela é treinada para isso. Então, qual é o rabinho que sobra? Por onde que a gente começa a poder pegar isso? É parte cultural. E aí Jeremias falou, por que a gente tem Datena, por que tem esse tipo de programa policial? Para alimentar a população de um gosto pela violência. Você, Clara, falou que a gente não gosta de violência. Todo mundo gosta de violência. Eu tenho para mim que a violência em si... Então, o problema aí, e eu volto para minha primeira fala, é justamente a gente não sabe processar como a gente sente com relação à violência, e aí a gente cai numa situação filosófica mesmo, de o que diferencia ser de esquerda e ser de direita, passa por isso. O punitivismo é uma característica que baseia a fundamentação da sociedade de direita como um todo. Se você me der um pouquinho, eu vou me estender um pouquinho, só para a gente fazer um exercício de pensamento aqui, uma ideia. A gente só tem mais 15 minutinhos, tá, Pedro? Aí dá uma controlada para 5 minutinhos só para o total. Mas é o seguinte, numa sociedade onde a gente vive, que é cristã, que é mais do que cristã, está se fazendo cada vez mais evangélico. No cristianismo, no evangelismo, na teoria da teoria não, né, mas da prosperidade, né, teologia da prosperidade, a punição é parte do espetáculo. Para os cristãos, a punição é o que justifica a existência do perdão. Então, você precisa da violência. Uma sociedade muito religiosa vai ser uma sociedade muito violenta. A gente tem isso como cultura. Então, a gente gosta disso de um jeito ou de outro. E a gente pode se treinar para não gostar, mas o gosto pela violência está lá, mesmo na esquerda, só que de outro jeito. E aí a gente já entra numa coisa de psicanálise mesmo, porque não dá para a gente pensar numa solução sistêmica sem também pensar no o que esse sistema que a gente quer mudar introjetou em nós como indivíduos. Então, a gente não sabe pensar violência, a gente tem, como esquerda, uma identidade que faz com que a gente seja averso à utilização proficiente da violência para manter as nossas pautas, para lutar por elas, para nos defendermos. A gente não faz organização de bairro. Periferia. Quem que faz organização de bairro no Brasil? O crime organizado. Quem controla a violência, onde tem mais violência, não é a polícia também, é o crime organizado que consegue ir lá e atender a necessidade de muitas partes da nossa população de se sentir protegido, não de estar protegido, mas de se sentir atendido por uma força que vá protegê-lo. Então, a gente não tem, como esquerda, essa capacidade organizativa ainda. Então, por onde que a gente começa? Eu acho que a gente tem que começar pela cultura, que é o que a gente tem mais articulado. Por que a gente não faz um trabalho bem sistematizado, bem amplo, com todo mundo que está aqui indo atrás de quem conhece, para fazer com que programas policiais sejam proibidos? No Uruguai foi. E se você começa a cortar a fonte do fetiche pela violência que a gente tem como sociedade, a partir daí, talvez nós sejamos capazes de começar a pensar em outro patamar de discussão dentro da sociedade. E, enquanto isso, o que eu sugiro é justamente que a esquerda não fique querendo acabar com a violência, mas que elas tenham a capacidade para responder à violência, para se manter em paz. E aí eu queria trazer uma referência internacional, que é: a gente tem o período mais longo de paz entre superpotências na história da história, na história da humanidade, desde que a gente entrou no que é chamado de MDMA, que é MDA, mútua destruição assegurada. O que é isso? As potências desenvolveram poder atômico. Com o poder atômico, a certeza de que um ataque seria retaliado e garantiria que os dois países iam ser destruídos, e isso impediu que a gente tivesse uma guerra aberta. A gente teve a Guerra Fria, a gente está em outra Guerra Fria, mas essa é a característica da violência. Se você tem um poder de dissuadir o seu agressor, você está se protegendo.
como poder dissuasor, nós temos os números. A gente só não tem a organização para fazer com que isso aconteça. E aí, a população mais pobre, mais periférica, é a que mais sofre, porque quem está lá para ser bucha mesmo. Entende? Eu acho que esse é o caminho, do meu ponto de vista, né? Para a gente transformar não só a questão da violência, mas a esquerda, uma parte fundamental disso é a gente começar a operacionalizar a violência que nos é possível. Entender a violência como um fenômeno próprio. E aí fechar, já que eu acho que eu não vou mais falar mais, né? Lembrar a gente daquela frase famosa do Brecht, que é: chamam o rio que tudo arrasta de violento, mas não chamam de violenta a margem que o oprime. É basicamente isso. Você tem uma sociedade que oprime a população, força ela à violência e, justamente aí, aplica uma violência muito maior e desproporcional e acusa de violento quem estava reagindo à situação colocada. Temos que aprender a aplaudir a violência de quem reage e lutar contra a violência que já está colocada. Verdade. Importante. Muito importante. Eu acho que é um bom prefácio aí para se iniciar essa discussão através da cultura mesmo, e a gente vai ampliando e nas próximas a gente debate mais ainda essa tua colocação, tá, Pedro? Eu vou passar agora para o Burato, depois para o Abidael e a Lucélia. Tudo bem? Para a gente ir encerrando aí, que já está perto das 17 horas. Burato? Quem se encontra ainda? Sim, oi, Clara, tá. Perdão, estava tentando ligar o meu microfone. Legal. Eu acho que as contribuições foram importantíssimas aqui, importantíssimas. Até lembrando quando o Pedro Henrique falou agora aí das potências das armas nucleares, basta lembrar a Coreia do Norte, não é? É um país pequeno que ficou colado da península pior que tem para a agricultura, uma região montanhosa, de difícil agricultura, e que fez das tripas coração lá o povo para que tivesse uma arma nuclear, e isto afastou todas as tentativas, os pensamentos de tentativa de investida do imperialismo estadunidense. Quase 70 anos que eles resistem lá. Eles têm arma nuclear faz pouco tempo, mas chegaram a essa conclusão. E é um país... Saudades do Enéas. Ah, pois é, pois é. Mas eu queria encerrar aqui falando o seguinte, que já que nós estamos em época de eleição municipal, eu vou torcer aí para que, é lógico, que o PT alcance a prefeitura lá e que a nossa candidata Lucélia chegue, e demais companheiros aí também cheguem e possam contribuir, mas é importante nós falarmos das guardas municipais, que acabam hoje institucionalizando essa cultura, esse modus operandi da Polícia Militar, porque ficou um período de tempo aí sem uma lei que a definia, que é a Lei 13.022, de 2014. Então, ela ficou desde a Constituição até 2014 sem uma lei que a regulamentasse. E, com isso, os prefeitos as utilizaram como quiseram, né? De formas muito equivocadas, inclusive. A Guarda de São Paulo é uma guarda muito grande, eu acredito que seja a maior guarda em efetivo no país. E é uma guarda que tem problemas, não é? Eles já institucionalizam isso da PM, são muito parecidas com a PM, né, em grande medida, e todo o planejamento que se fizer voltado à segurança pública municipal vai esbarrar num problema, porque qualquer planejamento depende do seu efetivo, quando nós falamos de segurança pública. O efetivo pode fazer com que aquele planejamento seja um sucesso ou seja um fracasso, porque tudo vai de encontro àquilo que eles acreditam, aquilo que eles resistem ou aquilo que eles permitem. Então, deverá ser um trabalho, e o PT vem sendo, deverá ser um trabalho árduo, mas nós torcemos para que consiga, não é? E eu gostaria de dizer o seguinte, que a Lei 13.022, só uma coisa que talvez a gente possa discutir um outro dia, Clara, se você permitir, e o Sim, desejo claro. de discussão como essa, de nós falarmos de guardas municipais prevalentemente, né? Então, nós temos 5 princípios que são norteadores da Lei 13.022,
que são os princípios mínimos da atuação das guardas municipais no Brasil. E tem 3 deles que são importantíssimos, e se nós conseguíssemos aplicá-los, já seria um grande passo para as guardas municipais, enquanto uma saída para a segurança pública. Esses princípios que tem lá, vou ler para vocês aqui, depois já encerro, para ficar uma coisa para nós pensarmos e refletirmos, não é? Na excelência da lei, não é? Que pode, é lógico, se conseguirmos aplicá-la, torná-la concreta, pode ajudar muito. Que são a proteção dos direitos humanos fundamentais, do exercício da cidadania e das liberdades públicas. Este é um. O 2 é a preservação da vida, a redução do sofrimento e diminuição das perdas. O 4 é o compromisso com a evolução social da comunidade. Os outros 2 são o patrulhamento preventivo, que é a forma como a guarda deve realizar, e o uso progressivo da força, nos casos que ela deve utilizar a força, né? Esses princípios são o que formam a alma das guardas. Se nós conseguíssemos aplicá-lo nos municípios, juntamente com a ideia das comissões de bairros, de favelas e de comunidades, mas comissões que tenham força na gestão, não que recebam uma coisa de cima para baixo que tenham que cumprir, mas que possam participar da gestão com ideias, com o desenvolvimento da própria localidade, seria excelente. E dentro dessas comissões, nós poderíamos, inclusive, atender aquilo que a D. Gomes passou para nós agora há pouco, que é quanto a esse aspecto de passar o conhecimento, de passar pormenores para a comunidade. Porque, a partir dessas comissões, poderia ser feito também a instrução e o mecanismo de se levar esse conhecimento e um estudo da evolução, porque a segurança pública, assim como outras instituições, merecem serem estudadas para também evoluir para a comunidade participar, inclusive, das soluções dos problemas, juntamente com o secretário e o corpo da Segurança Pública Municipal. Obrigado a todos, uma boa tarde a todos e todas. Obrigada, Burato. Eu vou passar para o Abidael, não, para a Lu, depois para o Abidael, para a gente dar encerramento, né? Que a gente vai ter que encerrar aí. A gente está aqui usando um programa emprestado aqui no momento e a gente precisa devolver, né? E foi muito importante a participação de todos. Eu fico muito feliz aí de vocês aceitarem o meu convite para estar debatendo aqui com a comunidade a qual a gente trabalha, né? Do Diretório aqui Zonal da Penha. E que a gente possa discutir, sim, o Burato, a gente volta aí com essa lei muito importante, né? Fazendo um debate maior. E é isso. Lu? Então, Ensinando você. eu anotei aqui uma frase na fala, que eu fui fazendo uma soma das falas de todos, e eu acho que é assim. Todo remédio ele tem efeito colateral. Neste momento, o remédio contra a violência urbana, contra os medos que a nossa população tem, ele está tendo um efeito colateral muito forte, muito ruim, e é um efeito colateral com endereço, com gênero, com raça. Então, se nós não podemos, neste momento, por exemplo, temos ações como o Pedro Henrique falou da proibição dos programas, porque não seria ou não estaria na alçada de um prefeito, mas que a gente possa avaliar esses efeitos na nossa sociedade e que possa oferecer medidas de mitigação. Existe uma escola no município de São Paulo, chama Escola Municipal de Administração Pública, e ela tem vários cursos, inclusive um curso muito bom no aspecto de direitos humanos oferecido aos servidores. É uma luta para essa escola se manter, porque não existe a obrigatoriedade do servidor fazer os cursos, é voluntário. E nem sempre o servidor quer ouvir isso. Talvez, acho que foi o Carlos Aquino que falou sobre a questão do servidor público ser pago com o dinheiro do cidadão e, portanto, ele está a serviço desse cidadão.
E para ele compreender que esse cidadão não é inimigo, e eu não falo só da polícia, não, eu falo do campo em que eu trabalho, que é a CT, que entende que tem que ter uma forma diferenciada de atendimento para o bairro rico e uma forma diferenciada na favela e na periferia. Então, faz parte de um trabalho de formação, e eu acho que esses princípios que o Burato colocou podem ser o ponto de partida, podem e devem ser o ponto de partida para o resgate desse caráter da guarda. Eu acho que nós já vamos estar avançando no processo se a gente conseguir mudar os rumos do que estiver ao alcance de um prefeito. Já vai ser uma medida que, pelo tamanho da nossa guarda, já terá uma visibilidade suficiente para propor um debate na sociedade. Então, o que eu acho que nós temos que fazer é trabalhar dos dois lados. Eu ainda tenho a doença e preciso da solução, mas não é aceitável que o efeito colateral mate mais do que a doença. Esse remédio não nos interessa, né? Eu acho que no momento a violência policial é a cloroquina da segurança urbana. A ação, a proposta de cura mata mais do que a doença em si. Clara, eu vou pedir 1000 perdões, porque já chegou o meu link, eu não vou desligar, você pode continuar, mas eu vou ter que sair da reunião, tá? Tá, obrigada, viu, Lucélia? E, ó, chega lá, hein? Obrigada, Lucélia. Vamos chegar lá como vereadora aí eleita, tá certo? Nós estamos trabalhando pela sua campanha também. Muito obrigada, viu, pela Vamos sua trabalhar. Eu que agradeço. Obrigada. Obrigada. Passo a palavra para o Abidael agora. Passo ao... Valeu, Clarinha. Agora melhorou o áudio? Agora tá ótimo, agora eu Então estou tá bom. te ouvindo Arrumei o fone claramente. aqui. Eu quero agradecer aos companheiros e companheiras pela reunião, parabenizar a Clarinha, né? Parabenizar o presidente do Desempenha, que nos emprestou a Clarinha a fazer essa atividade, porque ela faz parte do nosso GT de segurança urbana, né? A Lucélia também faz parte do GT aqui, de formação dos trabalhos para o próximo prefeito de São Paulo, Gilmar Tato, né? E dizer também que a Jordana, viu, companheiro Domingos, também faz parte, tá? A Jordana, que é do Desempenha, também faz parte do nosso GT. Então, a PEN aqui em peso no GT de segurança do próximo prefeito de São Paulo. Opa. Então, parabenizando a Clarinha, né, por essa atividade, pelo esforço que ela faz com relação ao debate de segurança urbana, segurança pública. É muito importante, né? Eu, como coordenador aqui do GT e das atividades que nós vamos fazer agora à noite, e reforço o convite para a participação da reativação do setorial estadual e do municipal, né? Hoje é um dia para que as pessoas possam compor o time para fazer o debate político, né, os programas de governo, que é a hora de poder estar avançando. Então, às 8 da noite, aí, nós temos uma atividade muito importante. E Estarei lá. Vamos lá. Estarei lá. Sobre a Guarda Civil, é importante dizer que na gestão do João Dória, né, eles desativaram a divisão que faz a construção da atividade de polícia comunitária da Guarda, tá? O PSDB fez essa afronta com relação às leis da Guarda, desativou a inspetoria que faz a parte de políticas de polícia comunitária, né? Uma das ações que nós vamos estar fazendo, que é a reativação dessa atividade, né, de polícia comunitária. Na questão, né, que eu posso estar pincelando agora, por enquanto, com relação ao programa do governo, que o Gilmar ele já está conversando nas suas entrevistas, a importância dos territórios na formação das políticas de segurança urbana. Cada território pulsa diferente, né? Todos querem segurança urbana, e a pulsação desses territórios são importantes. O munícipe, ele sabe como que se encontra essa atividade. Uma das nossas atividades é a criação da supervisão de segurança urbana nas subprefeituras. É importante que, né, todos os dados, todos os números do que acontece no bairro é de obrigação do subprefeito,
né? Isso está em lei, né? Inclusive é uma PL que se encontra, que já passou por todos os trâmites de votação. À época, eu fiz a formulação desse projeto de lei, já se encontra para ser aprovado. Eu tenho certeza que na gestão do nosso prefeito ela já vai passar, para que possamos estar trabalhando as questões nos territórios. A discussão da segurança urbana enquanto fórum de discussão, né, também está dentro elencado as propostas que o território discuta dentro de um fórum de debate, né, com os movimentos sociais, né, com os líderes comunitários, a questão da segurança urbana nos territórios. A gente não pode esquecer que, acho que o Pedro falou a questão da polícia inglesa. Hoje, se nós temos uma New Scotland Yard, foi porque a antiga Scotland Yard deu ruim. Teve que haver uma formulação, né? E essa formulação, ela é possível, ela é necessária, né? Os movimentos, né? Aqui no exemplo dos Estados Unidos, que houve uma dissolução do departamento de polícia, que teve que ir ao chão, praticamente, do zero, para se construir de novo, né? As comunidades, elas têm a importância gritante nesse sentido, né? Então, o Jair e tem essa preocupação dos territórios poderem repassar essa questão à prefeitura. Isso vai ser obedecido, isso vai ser direcionado, é importante da participação. Então, quando a gente fala de um programa de proteção social, ele está dentro desse quesito, né? Nosso programa foi criado em 5 eixos, né? Dentro dessa temática. Gilmar já está trabalhando em cima dessas temáticas e realmente fazendo enfrentamento. Quando o companheiro falou da questão, né, de como compor um poder de dissuasão, um exemplo disso foi na última audiência que fizemos da violência policial na liderança do PT da Câmara. Estava eu e o Leandro Prior, que inclusive ele faz parte do GT, Polícia Antifascismo, né? Quando o secretário de Segurança Urbana, que é um coronel lá da PM, ele fez pouco caso da expressão genocídio da juventude negra. A Juliana, ela foi tomada, né, de uma indignação que ela foi lá para o enfrentamento, só que nós somos para o enfrentamento com dados. Enquanto ela começava o enfrentamento, a gente passava dados de segurança para ela, eles estavam tentando manipular, dizendo que a violência tinha aumentado, que na verdade tinha diminuído, que na verdade aumentou. A violência contra a mulher, a violência contra o jovem, enquanto ela, né, colocava esse secretário no seu devido lugar, né, mas ela fez com dados também, né, o secretário teve que pedir desculpa daquilo que ele falou. Então, é importante que possamos nos posicionar realmente dentro do nosso discurso de segurança. A gente pode enfrentar de igual para igual e fazer melhor ainda. Nós temos o conteúdo, nós temos a possibilidade e é importante que possamos construir essas políticas de segurança. E, enfim, né, dentro da questão, trazer a guarda, né, naquilo que o Bato falou, né, dos seus 5 princípios, né, que hoje existe o Estatuto Geral das Guardas, inclusive foi assinado pela Dilma, né, a companheira Gleisi, que foi uma das responsáveis, foi a responsável, na verdade, por trazer esse trabalho no Congresso. Ela pegou o Estatuto e foi para cima e conseguiu aprová-lo, né, e inclusive, é uma das atividades que nós temos que fazer com uma nova polícia que foi feita, né, polícia penitenciária, polícia penal, né, já estamos começando a debater esse quesito dentro das esferas estaduais e na esfera nacional, para que essa nova polícia que foi, né, criada, que ela não tenha vícios, ela não herda vícios nem da polícia militar e não herda vícios nem da polícia civil, que ela possa trabalhar junto, né, daquilo que se espera dentro do manual de aplicadores da lei da ONU, que, antes de tudo, o agente de segurança, ele é um defensor ferrenho de direitos humanos. E é isso que, enquanto nós, policiais antifascismo, nos colocamos. Né? E é por isso que nós somos odiados pelo governo fascista. Fez questão de nos espionar, porque a gente trabalha o óbvio. E o óbvio é que o policial ele tem que ser um defensor nesse sentido. Né? E esse poder de dissuasão que o Pedro falou, né, do MDA, está sendo feito pelo próprio PAF, porque a partir do momento em que nos espiona, a gente acaba sendo um dos alvos preferenciais, porque nós estamos dentro daquilo que eles acham de mais sagrado na questão de nas políticas dele, né, sagrado que eu falo na questão de maldição mesmo, que é utilizar o poder de força para poder dissuadir. E o policiais antifascismo está indo contra esse contexto e trazendo mais policiais para isso. Então, assim, é um momento da gente poder aproveitar essa atividade. Tivemos uma reunião hoje, eu vou até aproveitar para, né, sobre a questão lá da espionagem, né? Nós estamos com a intenção,
junto com os nossos companheiros do Congresso e Senado, em chamar às falas o embaixador dos Estados Unidos no Brasil, porque essa documentação lá foi, inclusive, entregue para os Estados Unidos através do filho do presidente. Né? E, inclusive, o filho do presidente faz parte da comissão mista de espionagem, de inteligência. Né? Já pedimos que ele fosse realmente retirado dessa comissão, porque não há como se diz, não há a obviedade de uma pessoa que repassou uma documentação de brasileiros, né, para um país, né, que inclusive são os países responsáveis por, por diversos golpes no mundo, né, e repassa documentos, né, que contêm a identidade de brasileiros que se exposando como antifascista, né, para lá junto à embaixada. Então nós pedimos diversas ações para que fossem feitas com relação a esse episódio e que o embaixador americano seja chamado às falas, que é um dos momentos que a gente pode fazer esse poder de dissuasão desse desgoverno que está aí, né? Utilizar as armas que temos, e as armas que nós temos são os dados, né? São o fato de que esse governo está e há muito tempo excedendo dentro dos seus preceitos, né? Está utilizando o terrorismo de Estado para poder afrontar o povo, né? A tentar afrontar os servidores que são contra a sua política de morte. Então, nós estamos tendo agora, né, os ingredientes necessários para poder avançar nesse sentido. E, enfim, finalizo, né, agradecendo a participação, né, nessa live maravilhosa que a Clara fez, parabenizá-la mais uma vez, né, e parabenizar o DZPenha por essa atividade, né, ao companheiro Domingos, né, aos companheiros que fazem parte aqui do DZ, estão conosco aqui para poder fazer essa atividade, né, a De Gomes, né, e que possamos, né, o Carlos Alquino, enfim, e que possamos, enfim, dar prosseguimento a esse trabalho tão importante, nessa função tão importante que é a segurança pública, a segurança urbana, e reforço o convite. Às 20 horas temos a nossa reunião, né, eu já disparei para os DZs, vou fazer mais uma disparada agora que o estadual colocou a questão no seu site como uma atividade conjunto com o municipal, né? Tamanho a importância dessa atividade. E eu só tenho a agradecer. Muito obrigado a todos. Pedrão, Fê no Rio Grande do Norte, aí, força aí, aos mais companheiros, Burato, Pedro, que participaram, né? E que possamos, né, participar de mais outras lives e expor, né, as nossas narrativas, que é importante para a discussão desse sistema de segurança que funciona muito bem para aquilo que foi criado. E nós vamos vencer. E fogo nos fascistas. Obrigado. Obrigada, Abi. Sempre bom ter você como parceiro. Eu vou passar a palavra agora. Eu não consigo ver mais quem está aqui, gente. Quem que ainda está aí, quer dar uma palavra, encerrar. Eu perdi aqui minha tela aqui. Eu só vejo 4 pessoas. Só tem 4. É o Pedro, José Antônio, De Gomes, Pedro Henrique. O Pedro ainda se encontra? Então, vamos fazer as últimas considerações, que o programinha ele vai fechar e aí nós vamos ficar sem encerramento. E aí, então, vamos encerrar, cada um aí dando sua mensagem final e agradecimento. E não precisa ser a mim, gente, eu fico lisonjeada, mas a parceria e o trabalho é de todos nós, tá? Eu só estou sendo aqui uma ponte para que a gente amplie e traga muito mais pessoas, para que venha debater. E a ideia é fazer uma coisa mais popular mesmo, para poder passar para as pessoas mais simples de que é possível debater a segurança pública, de que é possível falar sobre direitos humanos, falar sobre violência policial, falar sobre violência, que esses temas eles não são tão distantes e alheios da gente, que não é tão difícil de discutir, tirar esses bordões das bocas das pessoas, né? O Pedro, ele fala muito, o Pedro Henrique, sobre a questão da cultura. Ele está totalmente certo, né? As pessoas, elas têm a cultura do bandido bom, bandido morto, mas não tem quem traga essa contrapartida de explicar para ele, não. Ninguém nasceu bandido, né? O Estado tornou-se essa pessoa bandida e as questões sociais deram uma reforçada. E a gente precisa se inserir também no nosso lugar, né? Para que a gente se entenda enquanto pessoa e cidadão e leve esse conhecimento para fora também, né?
Eu acho que essa também é uma das propostas aí do Diretório Zonal da Penha. Algo muito simples, muito sucinto, a gente começa para atingir um ápice maior aí dentro da questão da discussão. Essa é o meu encerramento, vou deixar eu preciso um dar uma tchau para encerrada vocês. aqui, Oi. porque eu tenho uma reunião agora de Goiás com a deputada que é candidata a prefeito. Tá bom, vou fique à falar, vontade, Abidael. Muito obrigada. Beijo, Tá, obrigado, querida? A filho. gente vai estar lá Até às à 8. noite. Obrigada a você. Vamos sair, então? E aí Acabou? tá o Pedro Tchê, tá por aí? Só Bem, dando só tchau, dar um tchau encerrando. mesmo. Tchau, Clara, tchau a todos. E a gente está aberto sempre ao diálogo e principalmente a aproximação com a população. É um ponto central. Temos que fornecer uma alternativa. Obrigada, Pedro, aí por você atender todas as vezes que eu solicito a você. Sei que você é ocupadíssimo, mas você sabe de quanto você é importante, né? Todos somos importantes, mas a sua luta é bastante importante nesse momento aí, né? Dessa perseguição. Eu assisti o debate lá de vocês com o Zacone, né? E acompanhando bem essa dificuldade de perseguição que vocês estão aí passando. E agradeço sempre todas as vezes que você atende aí as minhas solicitações. Te agradeço muito, meu grande companheiro. Obrigada, viu? Burato, meu companheiro. Esse é meu parceirão também, Burato. Encerrando aí as últimas considerações. Pode falar, depois a Deilza também está na telinha, pode falar para a gente ir encerrando a nossa live. Ok. Obrigado, então, Clara, novamente pelo convite ao DZ da Penha, né? Muito boa sorte aí para todos nós nessa marcha que nós temos aí pelos direitos humanos e por uma sociedade melhor, né? Deixando só, adoro essas reflexões aí, quando nós falamos aqui da fundada suspeita. Então, normalmente, é embasado nos boletins de ocorrência, quando é morto alguém ou é preso, que aquela pessoa estava em atitude suspeita. Então, o que é a atitude suspeita, né? Atitude suspeita é aquele negro saindo da favela apressadamente, né? Vestido a rigor, como a sua situação socioeconômica lhe permite. Isso é o suficiente para a atitude suspeita, não é verdade? É só para a gente refletir. Uma boa tarde a todos e contem comigo, estamos sempre juntos. Você também, muito obrigada por todas as vezes aí que eu te convido para algum evento, você está sempre disponível, parceirão. Obrigada, viu, Burato? Eu te agradeço muito mesmo, de coração. E a gente tem muita coisa para fazer junto e você tem muito conhecimento para trazer. Aliás, é um doutorando, né? Aí, especialista em segurança pública. E eu agradeço muito aí a atender a minha solicitação. E aí a Deilza, fechando aí a nossa live. O Gerê ainda se encontra na sala para ele fechar aí pelo DZ? Só estamos nós três, né? Não tá. É uma pena. Mas eu já vou deixar o meu muito obrigada. Achei muito importante. Eu me arrisco em falar que a gente está num mundo novo, né? E a gente ainda não foi lá fora para saber o que está acontecendo. Mesmo quem já foi, ainda não foi lá fora exatamente para saber desse mundo novo. E que nós somos, hoje, no Desempenha, nós representamos hoje os bolsões, né? Então, é um apelo que eu faço para que se use esse momento de gestão dos bolsões para trazer mais conhecimento, para aproximar mais todo esse conhecimento. A gente precisa de vocês. Então, é um apelo, sim, no que a gente representa hoje como perfil do Desempenha. A Clara e essa pasta dela, esse setorial dela, é o que nos liga. Então, é um apelo que eu faço para que a gente esteja aí nesse novo mundo, juntos. Obrigada a todos e todas. Foi muito bom, Clara. Obrigada pelo convite.
Obrigada a você, Neilza, uma mulher super guerreira, com bastante conhecimento, né? A gente tem aí toda a dificuldade, né, de saber que você está dentro da base, né, ali dentro dos bolsões, onde acontece toda a problemática das questões sociais, que não são somente a violência policial, mas enchentes e toda a dificuldade que a periferia tem, né? Essa sua fala ela é muito forte quando você fala, quando eles chegam aqui, o tratamento é outro, é diferenciado, e essa fala do Jeremias também é muito forte, né? Embora eu esteja na periferia, eu ainda não estou assim dentro das comunidades, né? De base mesmo, que sofre mais essa violência, e assim, eu moro em frente da delegacia, né? Aqui é um lugar que tem câmera do lado de cada rua e tem câmera para lá, então aqui ninguém passa. Né? E na esquina da rua que eu moro tem uma biqueira. E aí, quando alguém faz algum barulho aqui embaixo, eles já nos avisam lá. Espera aí um pouquinho, não faça. Se a gente fizer alguma reclamação de criança jogando bola, atingir o portão, eles já mandam logo as crianças pararem, porque eles não querem que a polícia passe aqui da metade da rua, porque essa parte aqui ela tem uma câmera, porque aqui do lado tem uma empresa, né, que ela é toda monitorada, ela é toda cheia de câmera, então eles pegam tudo. Então eles nos avisam aqui para que não cheguem, não passe, é um pedaço da rua, né, que está bem em frente à delegacia. Então eles protegem assim para que os policiais não subam. Então, tipo assim, não chame a atenção, deixa a gente aqui com o nosso trabalho, e a gente tem esse cuidado de não os colocar em risco, porque quem tem que resolver lá é a segurança pública e não os moradores nesse sentido, né? E desde que ele não nos ataque nem nós a eles, então fica uma situação de conciliação entre moradores, né? Mas é essa a nossa realidade que a gente tem, né? E aí chegou outro dia um cara aqui, um grandão aí, dono de um mercadão, e ele veio fazer uma reclamação na delegacia, e ele parou o carrão dele, e aí ele disse, esse povo aqui tinha que morrer tudinho. E aí ele acabou falando isso para mim, eu estava no portão, e eu perguntei para ele, mas por que, moço? Ele falou, porque isso aqui não tem futuro, isso aqui não tem futuro no Brasil. Aí eu falei, mas com qual autoridade você fala isso? Ele falou, no Japão isso não vive. Aí eu falei, mas você não está no Japão, meu querido, você está no Brasil e essa é a realidade. Mas por acaso você veio buscar droga? Daí ele falou, não, eu vim fazer um BO que eu fui assaltado. Eu falei, então vai fazer seu BO, filho, e deixa a população sossegada. Então, assim, é sempre a burguesia incitando que esse povo, ele não tem valor, este povo não tem o que aprender. Então, assim, ao ponto de que a gente sabe que realmente existe essa fala, ele tem que ser exterminado porque ele não vale nada. Mas aí a culpabilidade do governo em investir em segurança pública, em investir em educação, saúde, moradia, já que ele odeia tanto o pobre, por que ele não melhora a vida do pobre? Mas não, é exterminando que eles acham que é a solução do problema. E eu vou encerrando por aqui, gente, agradecida, assim, por toda a presença de vocês. O Pedro também. Cadê o Pedro para encerrar? Pedro Henrique, dá um tchau. Perdão, Pedro, não tinha te visto. Não tem problema. Vocês estão me vendo? Então, agora estamos. Peraí que a câmera tá... O celular tá caindo aqui, peraí. Pronto. Aí, certo. Eu queria, né, mais uma vez parabenizar você, Clara. Esse tipo de ação eu acho que é realmente um caminho para a gente começar a aproximar mais pessoas das pautas que a gente precisa ver serem elaboradas com sucesso. Eu acho que a gente perde muito tempo, às vezes, como força política, batendo em teclas que não vão dar em nada. Eu acho que essa é uma tecla que tem resultado, a gente tem que bater nela sim. E não pode ficar com muita timidez, e eu acho que essa é outra coisa que noto muito na esquerda, que é a timidez de agir. Então você está indo na contramão disso, e isso é muito importante. A questão da violência, obviamente, não está solucionada aqui, né? Foi só uma conversa inicial, mas com gente muito boa, e que a gente possa fazer com que isso se transforme
em cada vez mais ações. E que as ações, a conversa é uma ação, mas que a gente consiga transformar essa ação de conversar na ação de agir mesmo, de atuar no mundo. Exato. Ações mais violentas. Mais impositivas. Mais violentas, né? Mas tudo bem, é isso, você entendeu o que eu quis dizer. Não tem mais ninguém aqui, né? Só a gente, só tô... Não, só nós. Ah, não, assim, tá, eu vou tem encerrar. gente, tem visita ainda. Quem tem? Tá o Burato aí, o Tem Burato mais pra mim ainda é visita. Não falou o Burato. Então, a ideia foi trazer gente Burato é experiente como o argentino. Pedro, Burato, Abidael aí, que estão que estão dentro dessa questão, né? São experientes, porque o Burato porque trabalhou, né? O Pedro e aí o Abidael, que são os coordenadores, o Pedro da Nacional, do Movimento Antifascismo, né? Do Rio Grande do Norte, e o Abidael aí, do coordenador do Movimento Antifascismo aqui de São Paulo, que a gente tem uma parceria boa, a gente está fazendo também a campanha de segurança pública do Gilmar Tato, né? E é isso, gente. Eu agradeço demais assim, a presença de vocês, tá? É sempre um prazer estar com vocês. Vamos ter próximos, tá? E mudando as pessoas e trazendo também para que a gente vá ampliando esse debate. E a gente tem uma casa da militância, né? Na Penha, e que aí nos próximos dias, assim que acabar a pandemia, nós vamos poder estarmos reunidos lá nesse projeto maravilhoso que o Diretório da Penha tem aí na sua chapa de Vitória. Tá bom, gente? Uma boa tarde para vocês. Muito obrigada. Obrigada, Clara. Boa tarde a todos. Boa noite, gente. Tchau, tchau. Tchau. Boa noite. Deilza Gomes, fique. Eu acho que é aqui.